Salve, salve! Bem-vindos ao Filósofo Tech. Meu nome é Rumem Volela, eu sou mestre em filosofia, com ênfase ali em inteligência artificial. Também sou especialista em engenharia de machine learning. Acabei de concluir meu curso ali na FIAP. Trabalho na área de tecnologia e sempre tive aí nessa intersecção entre área de humanas e tecnologia. Bem-vindo, bem-vinda! O Filósofo Tech é um canal que foi construído para nós pensarmos o cotidiano digital e buscar a autenticidade nessa era onde a tecnologia está pressionando cada vez mais a condição humana. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o episódio do Alan Turing, o jogo da imitação. Bem, quem foi Alan Turing? Alan Turing foi um matemático britânico, nasceu em 1912, morreu em 1954, uma morte trágica. A teoria, pelo menos, é controverso porque há uma teoria que diz que ele se matou, tomou cianeto, né? Se envenenou. E a outra diz que provavelmente ele tenha sido ali morto. O Alan Turing, ele foi uma pessoa muito importante na história da humanidade. Ele é considerado o pai da computação. É considerado também um dos pais da inteligência artificial por causa de papers muito importantes que ele escreveu desde 1930, que ajudaram muito a forjar o computador moderno. Ele foi um herói de guerra, né? Ele construiu uma máquina que ajudou a decifrar as mensagens alemãs, que elas eram ali criptografadas. Ele criou uma máquina que conseguiu decifrar essas mensagens. Algumas teorias dizem que a máquina do Turing encurtou em 2 anos a Segunda Guerra Mundial. A gente pode até falar sobre isso em outros episódios. Enfim, um cara brilhante, né? Brilhante. E era homossexual. Isso era crime na época, né? Ali na primeira metade do século XX. Ele teve que optar entre a castração química ou a prisão. Ele optou pela castração química. Então, oficialmente, o que se acredita é que isso, enfim, comprometeu tanto a autenticidade dele, né, quem ele era, que ele acabou optando pelo suicídio mais tarde. Só dando um panorama dessa figura, que é uma figura importantíssima, e infelizmente teve essa morte aí trágica. Em 1950, o Alan Turing escreveu um paper chamado Computing Machinery and Intelligence. Bom, nesse paper, ele propôs o jogo da imitação. Do que se trata o jogo da imitação? O Turing fala o seguinte, né? A hora que você vai perguntar ali se uma máquina ela é inteligente, se ela pensa, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Como é que você prova que um cachorro pensa? Como é que eu provo que você pensa? Não é fácil você provar que um outro ser esteja pensando ou não. E também essa pergunta seria difícil de ser feita para um computador digital. Então o Turing fala que não é essa pergunta que deve orientar se uma máquina ela é inteligente ou não. O que deve orientar é a capacidade da máquina articular a linguagem. Aí ele propõe um joguinho que é o jogo da imitação. Imagina o seguinte, ó. Tem um interrogador, tá? Que é uma pessoa, um ser humano, e esse ser humano, ele está trocando textos, mensagens textuais, ou seja, ele não sabe a origem, quem está enviando as respostas para ele, de duas, vamos dizer assim, entre aspas, duas pessoas, ok? A pessoa A e a pessoa B. Só que uma dessas pessoas é um computador digital. E daí o Alan Turing diz o seguinte, que quando esse interrogador ele não mais souber distinguir se as respostas estão sendo enviadas por um ser humano ou respondidas por um ser humano ou por um computador digital, que nós já poderíamos considerar essa máquina como uma máquina inteligente, porque ela já articula a linguagem de forma muito sofisticada e aqui não há nenhuma condição para o tipo de pergunta. Você poderia fazer qualquer tipo de pergunta, sei lá, perguntar sobre Camões ou perguntar sobre o Coringão. A máquina ali, ela responderia e o interrogador já não sabe mais se quem está respondendo é um ser humano ou é um computador
digital. Nesse caso, a máquina ali ela já poderia ser considerada inteligente. As previsões do Turing era que, por volta do ano 2000, um ser humano não teria mais do que 70% de chances de identificar se essa máquina, se a resposta era de uma máquina ou de um ser humano. Não é? Hoje, quando a gente pega esses modelos mais modernos, né, o Gemini, os últimos modelos da OpenAI, né, do ChatGPT, eles já têm, você vê que eu não sei ainda se a gente pode considerar que essas máquinas já consigam enganar um ser humano, mas elas já têm algumas características que talvez nos levem a isso muito em breve, né? Porque elas já imitam sotaques, elas já têm uma entonação muito próxima ou mesmo similar a um ser humano. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? Mas eu, particularmente, ainda tenho alguma coisinha ali, né? Que se você escuta, você sabe que não é um ser humano que está a falar. Né? O ser humano geralmente fala, erra, né? Quando fala, a gente gagueja, é natural. Né? Nós não temos assim um discurso tão polido, tão fluido como um computador digital tem. Or that you are the announcement. Me? The announcement is about me? Bom, o Turing, ele faz desse paper, ele faz várias objeções, né, à ideia de que uma máquina não poderia pensar. Então, tem várias objeções, é o que eu vou trazer aqui. A objeção da consciência, né? Alguns dizem, uma máquina nunca vai ter uma consciência. Mas daí o Turing fala, poxa, mas como é que eu sei que um cachorro tem uma consciência? Como é que eu sei que você tem uma consciência? Então, ele fala que se você levar a discussão por aí, você seria injusto com as máquinas. Porque nós não temos como garantir que animais ou outros seres humanos têm consciência ou não têm consciência. Ele sempre puxa, ele meio que ele vai descartando esses argumentos metafísicos e ele vai trazendo para algo mais tangível, que é o quê? É a linguagem. Por isso que o paper do Turing é tão legal. Ele traz a discussão para a capacidade de articulação da linguagem, que é exatamente o que a gente está vendo agora, né? Com esses modelos de Large Language Models, né? O tipo ChatGPT da vida, o Gemini, Perplexity estão fazendo, né? Eles articulam a linguagem de forma muito sofisticada e cansei já de ver pessoas, né, que acham que esses modelos estão mesmo pensando, estão refletindo e tudo mais. Qual que é o perigo aqui, né? Mudando aqui um pouquinho a sessão agora. O perigo é você se esquecer que esses modelos de linguagem, eles usam um algoritmo, né, uma forma de aprendizado probabilístico. Então, eles têm um caminhão de textos, aprendem sobre esses textos, sobre as conexões entre as palavras, o sentido das palavras, e, de forma probabilística, eles vão criando respostas que nos levam realmente a acreditar que esses sistemas, eles são mesmo ali inteligentes. Não é que eles não tenham uma inteligência, mas a inteligência deles é uma inteligência computacional, é uma inteligência probabilística. A nossa forma de articular a linguagem é uma linguagem, nós nos comunicamos porque nós temos vida, nós somos seres vivos, nós nos comunicamos para nos fazer entender, para resolver problemas, para sanar necessidades, porque cada um de nós, quando nós expressamos as nossas dores, os nossos problemas, nós expressamos sempre através da linguagem e através da perspectiva que nós temos. A perspectiva que o Romeu tem da vida é completamente diferente da que você tem. Isso incide sobre a linguagem, isso incide sobre a forma como nós nos comunicamos uns com os outros e na forma como nós resolvemos problemas. Nós somos autênticos porque nós somos únicos. E, mais uma vez, isso tem efeito na linguagem, na forma como nós nos expressamos. Se você se esquecer disso, você vai acabar se nivelando no nível da máquina.
Você vai se esquecer que você é um ser autêntico, que você tem perspectiva, que você tem uma circunstância que é muito rica, enriquece, inclusive, a visão da máquina. Percebe? Você enriquece a máquina. A máquina te ajuda o quê? A parar isso que você está percebendo no mundo, a resolver os problemas. Então, quando você busca resolver os problemas da sua vida, o que um filósofo, que eu vou falar muito aqui, José Ortega y Gasset, coloca como razão vital, a razão a serviço da vida, quando você usa a IA para aparar, para moldar, direcionar os seus problemas como um ser vivo, velho, você vai chegar longe, né? Você vai, abrir perspectivas, abrir novas portas. Agora, se você se nivela, você se esquece disso e você começa a usar a IA para ela te dar as respostas prontas, você sufoca, atrofia essa razão vital, entende? E o que você tem de mais valioso não vai aflorar, vai atrofiar. E é interessante, né? Porque nós estamos falando do Alan Turing, ele foi atrofiado, não é? Por um sistema que não deixava ele ser autêntico, não deixava ele expressar a homossexualidade dele, né? É uma coisa brutal hoje para os nossos dias, né? Mas é isso, ele morreu. Imagina, se eu submeter um homem à castração física porque ele gosta de outros homens, mas a autenticidade dele, assim, violentada pelo Estado. E você não pode deixar que sistemas de inteligência artificial atrofiem, sufoquem a sua autenticidade, porque senão você vai perder uma das poucas coisas que nós temos que uma IA jamais vai poder nos roubar. Por quê? Porque ela não é um ser vivo. Ela não está aqui, ó, na Terra. Ela não tem perspectiva, não é? Então, sentimentos, emoções dela são completamente um simulacro. E eu não quero que você seja um simulacro. É por isso que eu criei o canal. Então, quando eu trago conteúdos de tecnologia, eu te dou um caldo, te dou um contexto e eu sempre vou te mostrar, né, o perigo de você atrofiar a tua autenticidade, a tua originalidade nesse processo. Espero que você tenha gostado aqui desse episódio do Filósofo Tech. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, tá bem? Ajuda esse canal aqui a prosperar. E deixe seus comentários, né? Vamos trocar uma ideia, vamos evoluir, né? Aprender juntos nessa era da inteligência artificial, onde cada vez mais nós vamos ter que buscar a essência de quem nós somos. Fique bem, se cuide e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!